Inter tem a primeira demissão, chegada e nome próximo de anúncio. Quanta coisa já na arrancada, repórter KTO Lucas Dias, bom dia. Tudo bem, Benfica? Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Atualidades Esportivas. O Internacional entregou a primeira cabeça. A primeira cabeça foi entregue pelo Departamento de Futebol do Internacional e se trata de Giancarlo Lourenço, preparador físico do Internacional, que foi desligado ontem à noite do cargo. E aí eu quero lembrar aqui, Benfica, de um relato que eu trouxe ontem aqui, ainda na Rádio Bandeirantes, sobre o clima do CT Parque Gigante na reapresentação após a derrota contra o Atlético Paranaense, em que uma cena me chamou bastante atenção, que era a reunião, que é rotineira reunião entre membros da comissão técnica no gramado do CT Parque Gigante após as atividades, e que só uma pessoa não estava presente nessa reunião, que era o Giancarlo Lourenço. E era uma cena, assim, até de certa forma constrangedora. Eu lembro que eu tava com o André Silva da Rádio Gaúcha ao meu lado e a gente se olhava e pensava, cara, o que tá acontecendo? Eles querem mostrar que ele vai ser demitido? Qual que é a ideia? Porque, assim, foi nítido o constrangimento do próprio Giancarlo Lourenço. Era uma reunião que tinha o Mano Menezes, seu braço direito, o auxiliar técnico Sidney Lobo, o Cauã de Almeida, auxiliar da comissão permanente do clube, tinha o Julinho Camargo, tinha o Adriano Loz da logística do Internacional e só não tinha o Giancarlo Lourenço, que estava a cerca de 15, 20 metros dessa roda de conversa, que geralmente ele está presente. Ele estava andando de um lado para o outro, com a mão no bolso, olhava para o Estevão que estava correndo do outro lado do gramado, e só. Foi uma cena, assim, completamente constrangedora, que já dava um indicativo, e a gente falava também no Atualidades Esportivas, primeira edição de ontem, Benfica, sobre a possibilidade da queda do Giancarlo Lourenço, principalmente atrelado ao interesse do Inter do retorno do Flávio de Oliveira. Ontem o Inter confirmou a queda do Giancarlo Lourenço e fez um anúncio, mas ainda não foi do Flávio de Oliveira, tá? Foi do Antônio Carlos Fedato Filho, que trabalhou com o Mano mais ou menos, ele ficou mais ou menos uma década no Corinthians, trabalhou em 2 oportunidades com o Mano Menezes. O Mano levou ele quando foi pro Al-Wahda da Arábia Saudita, como preparador físico também. E ele está chegando para ser coordenador de performance do futebol masculino. Vamos ser simplistas. Ele está chegando para ser coordenador da preparação física, basicamente. Sim. Como foi, por exemplo, anunciado o Paulo Paixão, inclusive na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Claro, ele tinha uma outra forma de lidar, ele estava mais presente no vestiário do que normal, mas era um coordenador da preparação física. Quem é que exercia essa função atualmente no Internacional? Não tinha. Não tinha. Desde a saída do Paulo Paixão, teve a saída do Hélio Carraveta, que também era um coordenador de preparação física, daí tinham os dois. O Paixão era mais dentro do vestiário e o Hélio Carraveta, de fato, mais da preparação física. E aí agora chega o Antônio Carlos Fedato Filho, muito bem gabaritado, tá? Conversei com algumas pessoas de São Paulo, Rodrigo Vessone, também conversei com outras pessoas da Rádio Bandeirantes de São Paulo, e os relatos são muito positivos sobre o trabalho do Antônio Carlos Fedato Filho, e que ele deixou saudades lá no Corinthians, tá? O pessoal gostava muito dele, tá chegando para coordenar a performance, e aí a gente tá falando de preparação física e fisiologia do clube. Ainda assim, o preparador físico vai chegar em Porto Alegre. Certo. E deverá ser o Flávio de Oliveira. O Inter tem conversas bem adiantadas para uma chegada na segunda-feira em Porto Alegre. Então aqui, meu amigo Lucas Dias, repórter KTO, eu quero fazer uma parte. Estava assistindo lives ontem à noite de youtubers ligados ao Corinthians que faziam uma avaliação da campanha muito ruim da equipe, né? 3-0 para o Botafogo ontem, e desceram a lenha no Flávio de Oliveira, dizendo que foi péssimo o trabalho que ele realizou no Corinthians. Que é um diagnóstico diferente do que o Inter tem aqui, né? Que é o futebol, né? O Inter vê o trabalho do Flávio de Oliveira em 2022, a partir da chegada dele aqui em Porto Alegre, como um trabalho muito bom. O Inter tem um apreço muito grande, tanto que, logo depois do jogo contra o Atlético Paranaense, com o Giancarlo Lourenço trabalhando ainda, com o cargo dele mantido aqui no Internacional, o Inter já tinha feito esse contato pelo Flávio de Oliveira. E até um bastidor importante sobre essa saída do Giancarlo Lourenço. Algumas pessoas no bastidor do clube falaram de experiência, de malandragem, que isso faltava para o Giancarlo Lourenço. Os jogadores não compraram tanto a ideia dele, apesar de serem boas ideias na visão do clube, mas que ele não tinha e que faltava um pouco da malandragem, que ele até tinha bons métodos, boas ideias, mas que não era
o suficiente. O Flávio de Oliveira é aguardado na segunda-feira, tá, Benfica? Em Porto Alegre, ele foi desligado anteontem, no início da tarde da última quarta-feira, lá no Corinthians. Já teve conversas com o Inter antes da queda do preparador físico Giancarlo Lourenço. Agora tem uma situação e um caminho livre para uma chegada em Porto Alegre. Flávio de Oliveira, portanto, o diagnóstico do Internacional acaba de decepar a primeira cabeça, é isso, né, Lucas Dias? Cabeça. E o diagnóstico do Internacional aponta que o problema, ou parte do problema, é a preparação física. Pois é, e aí a gente vai ver, Benfica, se vai ficar por aí. Porque, obviamente, tudo vai depender dos próximos resultados. Por exemplo, a gente citou aqui, depois da vitória do Inter por 2-1 contra o CSA na Copa do Brasil, jogo de ida ainda, que foi um jogo no Beira-Rio, pós-eliminação contra o Caxias. Vem a eliminação contra o Caxias, Independiente Medellín, um empate, que a direção ficou feliz, mas o Inter se incomodou. E aí veio o jogo contra o CSA. E aí, logo depois dessa partida, teve uma reunião no CT Parque Gigante. Do outro lado da avenida, saíram do Beira-Rio, foram direto para essa reunião no CT. E ali se falou da possibilidade de uma queda, que seria do vice de futebol Felipe Becker. Não aconteceu, alguns resultados vieram e agora os resultados voltaram a não aparecer. Vamos ver se futuramente teremos novas mudanças. São 11h08:30. Estamos conversando com o repórter KTO Lucas Dias, que está trazendo as primeiras informações do Internacional, KTO.com, onde a diversão acontece. Quero te fazer uma outra pergunta, Lucas Dias. Onde é que o Internacional vai jogar nesta rodada do Campeonato Brasileiro? Vai jogar em Belo Horizonte, no Estádio do Mineirão. Certo. Outra pergunta. Será que a Bandeirantes já tem repórter lá em Belo Horizonte? Eu tenho convicção que quem estará lá representando a Rádio Bandeirantes já, inclusive, chegou. Já deve ter tomado um ótimo café da manhã. Sim. E já deve estar preparado para entrar ao vivo conosco. Perfeito. Agora a pergunta é para você, Caliel Dornelles, diretor desse programa. Nós podemos contactar com o Tiger Junk? Podemos. Que coisa boa. Esse é o rádio. Alô, Belo Horizonte. Alô, Tiger Junk, repórter KTO. Bom dia. Tudo bem, Benfica? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na Atualidades Esportivas, primeira edição. Falo do trânsito de Belo Horizonte neste momento. Desembarquei em Confins por volta das 9h30 da manhã e agora um deslocamento até o hotel. O Internacional deve chegar aqui pela tarde, daqui a pouquinho eu dou mais detalhes em relação à logística, mas já estamos aqui no palco da sequência de jogos do Internacional em meio a esta crise, Benfica. O primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 9h da noite, no Estádio Mineirão contra o Galo Mineiro, contra o Atlético, e depois, na quarta-feira, partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil na Arena Independência contra o América Mineiro. Tem um detalhe, Benfica, eu terei uma logística de 6 dias aqui em Belo Horizonte. Só volto para Porto Alegre na próxima quinta-feira, ao contrário do Internacional. O Inter está neste momento treinando, sai de Porto Alegre às 2h da tarde, chega no hotel por volta das 4h da tarde, aqui em Belo Horizonte, Benfica, e amanhã joga contra o Atlético. E volta para Porto Alegre. O Inter vai voltar na madrugada, de sábado para domingo, para a capital gaúcha. Treina domingo, segunda e terça no CT Parque Gigante e depois retorna aqui para Belo Horizonte, onde estarei esperando o Internacional para o jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil, Benfica. A ideia do Inter é ter mais descanso. Como os voos eles são fretados e Belo Horizonte é uma distância relativamente perto de Porto Alegre, 1h30 no máximo de voo, o Inter entende que agilizando o processo, viajando de madrugada, se dará um período maior de descanso para os jogadores estarem com a família e para os jogadores principalmente treinarem dentro da estrutura de recuperação do CT Parque Gigante. É essa a justificativa da delegação colorada para voltar a Porto Alegre em meio a esta mini maratona aqui em Belo Horizonte, Benfica. Tempo nublado, temperatura na casa dos 22 graus e a previsão do tempo para toda a semana é de tempo bom e ameno para quente, 26, 27 graus, Benfica, esse é o clima da bela BH, na qual já estamos nesta manhã de sexta-feira. A Bandeirantes acompanhando, portanto, vai acompanhar o jogo do Internacional amanhã, vai acompanhar o jogo do meio da semana contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Esse motorista que te conduz agora de Confins até o seu hotel em Belo Horizonte,
é torcedor do Galo? Ele te passou alguma sensação? Nem sei se é torcedor do Galo, né? Daqui a pouco é torcedor do Cruzeiro, mas de algum modo te passou uma sensação de que possa haver... O Atlético Mineiro deu uma goleada no meio da semana, né? Ele vai ser torcedor colorado neste sábado, tá, Benfica? Está sendo convertido. É colorado agora desde pequeno, porque ele é galo. Ele é Cruzeiro, aliás. É Cruzeiro. Ele é anti-galo, ele é Cruzeiro. Certo. Então eu aposto que ele vai torcer aqui pro Internacional. E aí, obviamente, as atenções do Cruzeiro voltadas aqui pro Rio Grande do Sul também, porque o Cruzeiro pega o Grêmio na Copa do Brasil nessa quarta-feira, né? O primeiro jogo na Arena, o segundo jogo aí sim, aqui em Belo Horizonte. Mas o Manuel me falou aqui já que ele é Cruzeiro, portanto, no placar de Belo Horizonte, aqui do Data Tiger Junk, tá 1-0 pro Cruzeiro, tá, Benfica? Tá bem.